Ô, minha gente, vocês estão bom, né? Seja bem-vindo a mais um vídeo de causos e piadas do Chicão. Hoje você vai ouvir mais de 100 causos e piadas, daqueles que a gente escutava sentado na calçada, no bar, na roça ou no meio da família. Esse canal é nossa prosa, nosso ponto de encontro é lugar para rir e lembrar do tempo bom. E para a gente se conhecer melhor, comenta aqui embaixo um oi ou fala o nome da cidade de onde você está assistindo, porque é muito bom ver essa comunidade crescendo e saber até onde esses causos estão chegando. Agora ajeita aí, aumenta o volume e bora começar, porque hoje tem causo que não acaba mais. Coleção médica. O médico completou o exame do paciente e disse: eu não consigo encontrar uma causa para a sua doença, eu acho que o problema é a bebida. Nesse caso, disse o paciente, eu volto quando o senhor estiver sóbrio. Enfermeira! Doutor, há um homem invisível na sua sala de espera. Médico, diga a ele que eu não posso vê-lo agora. Próximo. Paciente, doutor, eu sinto que as pessoas me ignoram. Médico, próximo. Um médico faz uma visita a um de seus pacientes em um hospital. O homem havia passado por uma cirurgia em ambas as mãos. Doutor, pergunta o homem, eu vou tocar piano quando minhas mãos cicatrizarem. Sim, com certeza, responde o médico. Engraçado, diz o paciente. Eu não tocava piano antes. Paciente, doutor, vai doer? Cirurgião plástico. Só quando chegar a conta, senhora. Eu tenho uma má e uma péssima notícia. Paciente, bem, então me dê a má notícia primeiro. Médico, recebi os resultados do seu exame. Você tem apenas 24 horas de vida. Paciente, 24 horas? Isso é terrível. O que poderia ser pior? Qual é a péssima notícia? Eu estava tentando falar com você desde ontem. Médico, você está com amidalite. Paciente, eu quero uma segunda opinião. Ok, eu acho que você é feio. Paciente, doutor, eu acho que preciso de óculos. Caixa, com certeza, você está em um banco. O voo mais barato. Jandir e sua esposa viviam no interior. Jandir sempre foi muito mão de vaca e detestava gastar dinheiro. Um dia, uma feira de atrações e diversões foi à cidade vizinha. Vamos na feira, Jandir? Disse a mulher. Já faz muito tempo que não fazemos nada fora de casa. Jandir pensou sobre isso por um tempo, pois sabia que teria que gastar dinheiro na feira. Por fim ele disse, tudo bem, mas eu não vou gastar muito dinheiro. Nós vamos olhar as coisas, mas não vamos comprar nada. Eles foram à feira e olharam tudo. Havia muitas coisas que a esposa de Jandir queria comprar, mas ele não a deixava gastar dinheiro nenhum. Então, em um campo próximo, eles viram um pequeno e velho avião. Voo divertido, dizia a placa, R20, 0 por pessoa, por 10 minutos. Jandir nunca tinha entrado em um avião e queria muito fazer o passeio. No entanto, não queria ter que pagar por sua esposa também. Eu só tenho R$20, disse ao piloto. Tem como a minha esposa vir comigo de graça? O piloto não estava vendendo muitos bilhetes, então disse, eu vou fazer um trato com você. Se tanto você como sua esposa não gritarem de medo durante todo o voo, você não terá que pagar pelo ingresso dela. Jandir concordou e entrou no pequeno avião com sua esposa, que ficou animadíssima com o passeio. O piloto decolou e fez o seu avião fazer todos os tipos de coisas. Para cima, para baixo, truques, manobras, voltas rápidas, tudo que podia fazer para assustá-los. Mas eles não disseram sequer uma palavra. Eventualmente, o piloto disse, sem olhar para trás, ok, vamos aterrissar agora. Nenhum de vocês gritou, então o passeio da sua esposa será de graça. Parabéns pela coragem. Obrigado, disse Jandir. Não foi fácil, principalmente quando ela caiu. O que tem para o jantar? Um senhor temia que sua mulher estivesse tendo dificuldades de audição e, portanto, decidiu marcar uma consulta com um especialista. Ao ligar, o médico disse que só teria um horário para atendê-la em 2 semanas, mas que, enquanto isso, o senhor poderia fazer um teste simples em casa para dar ao médico uma ideia da dimensão do problema. Faça o seguinte, disse o médico. Fique a mais ou menos uns 4 metros de distância da sua esposa e fale com ela como de costume, para ver se ela ouve você. Se não, fique a 3 metros dela e fale novamente. Vá se aproximando assim de metro em metro, até que ela ouça. Naquela noite, a esposa estava na cozinha preparando o jantar e o marido estava na sala, a 4 metros de distância. Querida, o que tem para o jantar? Ele pergunta. Sem resposta. Assim ele se move para o outro lado da sala a 3 metros de distância. Querida, o que tem para o jantar? Novamente sem resposta.
Ele então se move para ainda mais perto, a 2 metros de distância. Querida, o que tem para o jantar? Ainda sem resposta. Ele vai até a porta da cozinha a apenas 1 metro de distância. Querida, o que tem para o jantar? Sem resposta. Irritado, ele chega bem perto dos ouvidos da esposa e grita: o que tem para o jantar? Sua mulher se vira com raiva e aos berros. Pela 5ª vez, eu já disse que tem frango. Declaração de amor pelo celular. Um casal de namorados, Marcelo e Daiane, brigaram feio em um sábado à tarde enquanto passeavam no shopping. Cada um voltou para casa furioso. Porém, tarde da noite, bateu o arrependimento em Marcelo. Mas ele ainda estava com receio de ligar para a namorada e pedir desculpas. Ele então decidiu mandar uma mensagem de texto pelo celular que dizia o seguinte: meu amor, se estiveres dormindo, envie-me teus sonhos. Se estiveres rindo, envie-me teu sorriso. Se estiveres chorando, envie-me tuas lágrimas. Eu te amo. 1 minuto depois, Daiane recebe a mensagem de texto e, embora tenha gostado da atitude do namorado, ainda estava bastante irritada com ele. E ela então decide responder. Minutos depois, chega uma mensagem no celular de Marcelo. Ele sai correndo para ver a resposta da namorada. Eis que está escrito: querido, estou no banheiro agora fazendo minhas necessidades. Quer que eu te mande alguma coisa? Chuva. Um homem entra no confessionário na igreja. Perdoe-me, padre, porque pequei. Padre, qual é o seu pecado, meu filho? Pergunta o padre. Bem, há cerca de 1 mês, eu estava na biblioteca até a hora de fechar. E quando estava me preparando para ir embora, começou a chover muito forte e não pude sair. Depois de algum tempo, eu e a bibliotecária perdemos o controle. Bem, ficamos juntos a noite toda, se é que você me entende. Isso é ruim, meu filho, mas não horrível, disse o padre. Se isso foi apenas um único deslize, Deus vai perdoar. Esse é o problema, disse o homem. Cerca de 1 semana atrás, eu ajudei minha vizinha a instalar sua televisão nova. Quando estava me preparando para ir para casa, começou a chover muito forte. Novamente eu não pude sair, nós passamos a noite toda juntos também. O padre permaneceu em silêncio e o homem, cobrindo o rosto de vergonha, começa a chorar. O que devo fazer agora, padre? O que você deve fazer? Gritou o padre. Você deve sair daqui agora mesmo, antes que comece a chover. Loiras. Uma morena, uma ruiva e uma loira trabalhavam no mesmo escritório e todas tinham a mesma patroa. Todos os dias, elas percebiam que sua chefe saía do trabalho mais cedo. Um dia, elas decidiram que assim que a patroa fosse embora, elas iriam também logo depois. Afinal, ela nunca ligava ou voltava para o escritório quando saía mais cedo e, portanto, nunca descobriria se todas fizessem o mesmo. No dia seguinte, como de costume, a chefe foi embora no meio da tarde e as 3 moças esperaram 5 minutos e saíram também. A morena ficou muito feliz por estar em casa mais cedo. Ela aproveitou para cuidar do seu jardim, levar o cachorro para passear, limpar a casa e foi para a cama cedo. A ruiva estava animadíssima com o tempo de sobra, aproveitou para ir à academia e treinar para a maratona, voltou para casa e ainda preparou um jantar especial para o seu namorado. A loira, assim como as outras, estava muito feliz por estar em casa, mas quando chegou ao quarto, ouviu barulhos vindo lá de dentro. Lentamente, ela abriu a porta e ficou mortificada ao ver o seu marido na cama, com ninguém menos que a sua própria chefe. Com cuidado, ela fechou a porta novamente e saiu de casa correndo, atordoada. No dia seguinte, durante o intervalo, a morena e a ruiva decidiram sair mais cedo novamente e perguntaram à loira se ela viria também. De jeito nenhum, exclamou a loira. Eu quase fui pega ontem. Enxaqueca. Um homem vai ao médico com um longo histórico de enxaquecas. Quando o médico o examina,
descobre que o pobre rapaz tentou praticamente todos os tratamentos conhecidos para enxaqueca e absolutamente nada funcionou. Ouça, diz o médico, eu tenho enxaquecas também e o conselho que eu vou dar a você não é o que eu aprendi na faculdade de medicina, mas sim o que eu aprendi pela minha própria experiência. Quando eu tenho uma enxaqueca, eu vou para minha casa, tomo um belo banho de banheira e fico de molho por um tempo. Então eu peço para minha esposa me lavar com a água mais quente que eu possa suportar, especialmente em torno da testa. Isso já ajuda bastante. Então eu saio da banheira, levo a minha mulher para o quarto e mesmo se minha cabeça está me matando, me esforço para fazer sexo com ela. Quase sempre a dor de cabeça imediatamente desaparece. Experimente fazer isso e volte aqui em 6 semanas. 6 semanas depois o paciente retorna com um grande sorriso. Doutor, segui o seu conselho e funcionou. É realmente impressionante. Eu tive enxaquecas por 17 anos e esta é a primeira vez que alguém conseguiu me ajudar. Que bom, diz o médico. Fico muito feliz com isso. Aliás, doutor, o paciente acrescenta. Você tem uma casa muito bonita. Coca-Cola. Um vendedor retorna de sua viagem à Arábia Saudita, onde foi para vender uma nova linha de produtos da Coca-Cola. Vendo o seu rosto cabisbaixo, um amigo lhe pergunta: por que essa cara? O vendedor respondeu: eu falhei na Arábia Saudita. A campanha foi um fracasso total. Por quê? Perguntou o amigo. Eu pensei que você tinha uma boa campanha. Também pode lhe interessar. Primeiro cartaz: um homem deitado na areia quente do deserto, em absoluta exaustão, desmaiado. Segundo cartaz: o homem está bebendo a nova Coca-Cola. Terceiro cartaz: o homem agora aparece totalmente renovado e sentindo-se ótimo. Eu colei esses cartazes por tudo. Não era possível ir a qualquer lugar no país sem vê-los. Ótimo! Isso deveria ter funcionado, disse o amigo. Deveria, disse o vendedor. Só que ninguém me disse que na Arábia Saudita eles leem da direita para a esquerda. Esperteza. Um homem em um supermercado tentou comprar metade de uma cabeça de alface. O jovem assistente do departamento de verduras disse-lhe que só vendia as alfaces inteiras. O homem persistiu e pediu para falar com o gerente. O garoto disse que perguntaria ao seu gerente sobre isso. Entrando na sala da gerência, o rapaz disse ao seu gerente: um idiota quer comprar metade de uma cabeça de alface. Quando terminou a frase, ele avistou outro senhor também interessado em comprar alface e lhe ofereceu a outra metade. O gerente aprovou o negócio e os dois homens seguiram o caminho. Mais tarde, o gerente disse ao garoto: fiquei impressionado com a maneira como você se saiu daquela situação. Gostamos de pessoas que pensam sempre em soluções rápidas. De onde você é, rapaz? Canadá, senhor, respondeu o assistente. Bem, por que você deixou o Canadá? Perguntou o gerente. O garoto disse: senhor, não há nada além de prostitutas e jogadores de hóquei lá. Sério? Disse o gerente. Minha esposa é do Canadá. Sério? Respondeu o menino. Para quem ela jogaria? 810. Oferta de promoção. O padre tinha que atender uma emergência de um dos fiéis da igreja. Como ele não queria deixar o confessionário vazio, chamou seu amigo rabino do outro lado da rua e pediu para que ele ficasse no seu lugar por algumas horas. O rabino disse que não sabia o que dizer no confessionário. O padre disse a ele que não se preocupasse, pois mostraria como o trabalho é feito. No confessionário, depois de alguns minutos, uma mulher chega e diz: padre, perdoe-me por eu ter pecado. O padre pergunta: o que você fez? A mulher diz: eu cometi adultério. O padre perguntou novamente: quantas vezes, minha filha? Canhada, ela responde: 3 vezes. O padre então fala: ore 2 Aves Marias, deixe R$10 na caixinha ao seu lado e não peque mais. Poucos minutos depois, um homem entra no confessionário e diz: padre, perdoe-me por eu ter pecado. O sacerdote, um pouco apressado para sair, fala: o que você fez, meu filho? O homem responde:
eu cometi adultério. O padre pergunta, quantas vezes? Ele respondeu, 3 vezes. E então o padre falou, ore 2 Aves Marias, deixe R$10 na caixa e não peque mais. Assistindo aquilo, o rabino disse ao padre que tinha entendido tudo perfeitamente, de modo que ele poderia ir para o seu compromisso. Poucos minutos depois, outra mulher chega e diz, padre, perdoe-me por eu ter pecado. O rabino indaga, o que você fez? E a mulher responde, eu cometi adultério. E o rabino pergunta novamente, quantas vezes, minha filha? A mulher com semblante triste responde, 1 vez. Então o rabino diz, olha, você pode cometer adultério mais 2 vezes, porque nessa semana nós temos uma oferta de 3 por R$10. Rapidinho antes de continuar, se você chegou até aqui e ainda não ouviu aquela piada, escreve ela aí no comentário, que no próximo vídeo a gente conta ela aqui, no estilo do Chicão. Agora, antes de seguir de volta para essa maratona, deixa um like aí no vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas maratonas da semana. Gerentes, um sujeito foi contratado como novo executivo de vendas de uma grande empresa de alta tecnologia. O executivo que estava deixando o cargo se reuniu com ele em particular e lhe presenteou com 3 envelopes numerados. Abra-os quando se deparar com um problema que acha que não pode resolver, disse ele. As coisas correram no início muito bem, mas 6 meses depois, as vendas tiveram uma queda e ele começou a ser cobrado pelos acionistas. No auge da sua sagacidade, ele lembrou-se dos envelopes. Ele abriu a gaveta e tirou o primeiro de lá. A mensagem dentro dizia, culpe a mim o seu executivo anterior. O homem então convocou uma conferência e com muito tato colocou a culpa no executivo que veio antes dele. Satisfeitos com seus comentários, os acionistas responderam positivamente. As vendas começaram a aumentar e o problema ficou para trás. Cerca de 1 ano depois, a empresa estava novamente enfrentando uma ligeira queda nas vendas, combinado com um problema sério de produtos. Tendo aprendido com sua experiência anterior, o executivo rapidamente abriu o segundo envelope. A mensagem dizia, culpe o mercado. Ele convoca uma conferência e convence a todos que a situação da empresa é reflexo das más condições do mercado, mas que tudo será resolvido se houver compreensão. A resposta é novamente positiva e com o tempo ganho, a empresa volta a ter resultados positivos, fazendo com que o problema ficasse para trás. Depois de vários trimestres rentáveis, a empresa mais uma vez caiu em tempos difíceis. O executivo, desesperado, foi para o seu escritório, fechou a porta e abriu o terceiro envelope. A mensagem dizia, prepare 3 envelopes. Gozação. Depois de alguns anos de casados, a mulher, já um tanto gorda, resolveu fazer uma surpresa para o marido. Foi a um sex shop e comprou calcinhas e soltinha de renda vermelhas, cinta ligas pretas, máscara da tiazinha, etc. À noite, enquanto o marido estava assistindo o jornal, a mulher subiu na cama, colocou uma música bem sensual e começou a dançar para o marido, fazendo um striptease. O marido olhou e perguntou para ela, já posso gozar? E ela disse, ainda não, deixa eu terminar. E continuou sua encenação. Mais adiante o marido perguntou de novo, já posso gozar? E ela, ainda não, meu bem. Na terceira vez, já posso finalmente gozar? Aí a mulher, pensando que o marido iria para a cama, finalmente consentiu. Agora já pode, meu bem. O marido começou a dizer, gorda, 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 gorda. Telefonema. Um homem estava numa longa viagem de negócios no exterior e no fim do dia, depois do expediente, liga para a casa dele no Brasil. Oi, meu amor, tudo bem? Ah, que bom. Me diz, as crianças estão bem? Perfeito. Comeram tudo hoje? Sim, que bom. E me conta, minha deusa, o que você cozinhou hoje? Uau, milanesa! O meu prato preferido, meu anjo. É por isso que te adoro. E aí em casa,
Tudo tranquilo. Sim, escuta, promete que na semana que vem você vai usar aquela roupa especial para comemorar o meu retorno. Aquela quase toda transparente com rendas. Sim. É por isso te amo tanto. Mal posso esperar para te ver novamente, meu amor. Tô com muitas saudades. Semana que vem eu te vejo, tá bem, minha linda? Agora pode chamar a minha esposa, por favor? Surpresa. Gritos ecoam do quarto. O marido entra correndo e acende a luz. Ele vê um cara pulando para fora da janela. A mulher grita: aquele cara me fudeu 2 vezes. Ele pergunta: 2? E por que você não gritou logo na primeira vez? Ela responde: porque eu pensei que fosse você. Até que ele começou a dar a segunda. Papagaios. Uma senhora queria comprar um papagaio. Ela vai à loja de animais e o jovem que trabalha lá diz que só tem um papagaio, mas que ele tinha pertencido à dona de um bordel. Por isso, seu vocabulário não era dos melhores. A senhora não se importou e disse que educaria o lourinho novamente. Quando chegou em casa, o papagaio começou: nova casa, nova cafetina. A senhora riu, enquanto suas filhas chegavam da escola. As meninas vêm olhar o papagaio que diz: nova casa, nova cafetina, novas prostitutas. As filhas não podem deixar de rir e esperam seu pai vir ver o papagaio. O pai chega em casa e o papagaio começa de novo: nova casa, nova cafetina, novas prostitutas, mas os mesmos clientes. Olá, Evaristo. Companheiro, um cara muito doidão saiu gritando pelas ruas: presidente filho de uma puta! Ô presidente filho de uma puta! Eita, presidente filho de uma puta! Um policial federal que ia passando na rua agarrou o cara pelo braço. Tá em cana, tá preso, malandro. Tu vai ver o sol nascer quadrado. Desacato à autoridade. O cara diz assustado: ué? Por que tô em cana? O policial: pô, tá chamando o presidente da república de filho de uma puta e não quer ser preso. O cara: ei, pá, peraí. O presidente que tô falando é o presidente do meu time. O policial: não vem querer disfarçar, não. Presidente filho de uma puta só tem um. Mulheres. Fred tem 34 anos e ainda é solteiro. Um dia um amigo seu pergunta: por que você não é casado? Você não consegue encontrar uma mulher que possa ser uma boa esposa? E Fred responde: na verdade, eu já conheci várias mulheres perfeitas, mas quando as trago para conhecer meus pais, minha mãe não gosta de nenhuma. Seu amigo pensa por um momento e diz: eu tenho a solução perfeita, basta encontrar uma garota que seja exatamente como a sua mãe. Poucos meses depois, eles se reencontram e seu amigo diz: e aí, Fred, encontrou a garota perfeita? Sua mãe gostou dela? Com uma carranca no rosto, Fred responde: sim, eu encontrei a garota perfeita. Ela era exatamente como minha mãe. E você estava certo, minha mãe adorou ela. E o amigo: então qual é o problema? Fred, irritado, responde: meu pai não gostou dela nem um pouco. Idade cronológica. Quando Deus criou o cachorro, ele disse: você vai ficar sentado na porta da sua casa sem fazer nada. Pode latir se quiser. Para isso vou te dar 20 anos de vida. O cachorro respondeu: mas 20 anos para ficar na porta de casa sem fazer nada é muito tempo. O que acha de me dar 10 anos de vida e eu te devolvo os outros 10? Deus concordou. Então Deus criou o macaco e disse a ele: sua função é divertir as pessoas, fazer muitas brincadeiras e artimanhas e fazer todo mundo dar muitas risadas. Para isso, vou te dar 20 anos de vida. E o macaco respondeu: brincadeiras por 20 anos? Mas isso é muito tempo. Que tal eu te devolver 10 anos como fez o cachorro? E Deus concordou mais uma vez. Quando Deus criou a vaca, disse a ela: você deve ficar no pasto o dia todo, junto ao fazendeiro. Vai trabalhar debaixo do sol, ter bezerrinhos e alimentar a família do fazendeiro com seu leite. Para isso eu vou te dar 60 anos.
A vaca respondeu imediatamente: mas isso é muita coisa para fazer em 60 anos de vida. O que acha de me dar 20 anos e eu te devolvo os 40 restantes? E Deus concordou. Para ele estava muito bom. Chegou a vez do homem. Ao criá-lo, Deus disse: coma, durma, se divirta, case e aproveite sua vida. Para isso, vou te dar 20 anos. Então o homem disse: mas só 20 anos? Pode, por favor, adicionar os 40 anos que a vaca devolveu, mais os 10 do macaco e também os 10 do cachorro? Então vai somar 80 anos. Deus concordou. E é por isso que nos primeiros 20 anos, nós comemos, dormimos, nos divertimos e aproveitamos a vida. Nos 40 anos seguintes, trabalhamos muito debaixo do sol para sustentar nossa família. Nos próximos 10 anos, agimos como macacos engraçados só para divertir os nossos netos. E nos últimos 10 anos, passamos o dia todo sentado na porta de casa. Lutador. Joca sempre foi o número 2 da luta livre. Ele sempre sonhou derrotar o número 1, o Detonador. Mas seu técnico sempre conseguiu evitar o combate. É que o Detonador tem uma pegada secreta que já encerrou a carreira dos seus 9 desafiantes anteriores. Joca insiste tanto e tanto que finalmente o técnico arruma uma luta contra o Detonador. A luta começa. Rapidamente o Detonador agarra Joca e tenta aplicar o golpe secreto. O técnico vira o rosto para não ver o massacre. É nesse momento que ele está de costas para a luta que ele ouve um berro terrível, seguido de um clamor da plateia. Ele se vira para contemplar o desastre e vê que o Joca conseguiu jogar o Detonador para fora do ringue. O combate é imediatamente encerrado, com a vitória do Joca. De volta ao vestiário, o técnico pergunta ao Joca como ele conseguiu este prodígio. Joca responde: eu estava de cabeça para baixo, a cintura esmagada pelo braço do Detonador. Eu estava a ponto de abandonar qualquer resistência quando vi um par de bolas. Sabia que era a minha única chance de ele me soltar. E como as bolas estavam próximas de minha boca, eu dei uma dentada com toda a minha força. Uau, responde o técnico, que presença de espírito, meus parabéns, mesmo que não tenha sido muito leal, em todos os casos foi muito eficaz. Pois é, diz o Joca, é incrível o que um homem consegue fazer quando morde as próprias bolas. Habilidades. Num badalado e gigantesco açougue de São Paulo, chega de repente uma exuberante Ferrari vermelha e dela sai um São Paulino que chega para o açougueiro e diz: o senhor tem picanha? Tenho sim, responde o açougueiro. Corte para mim 10 peças, diz o São Paulino, pagando imediatamente com notas de $100, saindo logo após. Passados 10 minutos, chega uma BMW Série 800 verde e dela sai um palmeirense que chega para o açougueiro e diz: o senhor tem alcatra? Tenho sim, responde o açougueiro sorridente pela última venda. Corte 25 quilos, pede o palmeirense que recebe e paga com cartão de crédito Platinum e indo embora logo em seguida. A esta hora, muito feliz pelas vendas, o açougueiro recebe um santista em uma Lamborghini branca que diz: o senhor tem filé mignon? Tenho sim, responde o contente açougueiro. O senhor corte 15 quilos, por favor, diz o santista, que paga a mercadoria com notas de R$100, saindo logo após. De repente chega uma Brasília bem velha e toda enferrujada com um adesivo escrito "É Nós" na fita, de onde sai um brutamontes com a camiseta do Corinthians e diz pro açougueiro: e aí, mano, você tem braço? Tenho sim, responde o açougueiro. Então levanta que é um assalto, tá ligado? Natal, perto do dia de Natal, um homem foi preso e estava na delegacia. O delegado então perguntou: do que o senhor é acusado? De fazer as compras de Natal antes do tempo. Mas isso não é crime nenhum. Com que antecedência estava fazendo as compras? Antes da loja abrir. Papai Noel. Uma garotinha sentou-se no colo do Papai Noel no shopping center. Como de costume,
o Papai Noel perguntou: e o que você quer ganhar de presente de Natal? A menina olhou para o Papai Noel com espanto e respondeu: o senhor não recebeu meu e-mail? Para que serve, papai? O menino pergunta à mãe: mãe, foi a cegonha que me trouxe para o mundo? Foi, meu filho. E é Jesus que nos dá o pão de cada dia? Sim, meu amor. Mas uma coisa, é o Papai Noel que nos dá os brinquedos de Natal? É isso mesmo. Então, para que serve o papai? Corintiano, 2 adolescentes estavam saindo do Morumbi, quando um deles foi atacado por um pitbull muito feroz. Então o outro pegou um pedaço de pau e bateu no cachorro para salvar o amigo. Nisso parou um repórter e disse: nossa, essa matéria eu não posso perder. Eu já sei o que eu vou escrever. Jovem São Paulino enfrenta cão feroz para salvar seu inocente amigo. Então o jovem disse: eu não sou São Paulino. Então o repórter começou: jovem palmeirense enfrenta cachorro para salvar o amigo. Mas o rapaz diz: eu não sou palmeirense. E o repórter, já nervoso, pergunta: o que você é então? O garoto diz: corintiano. Então o repórter continua: delinquente corintiano assassina cão inofensivo para salvar traficante. Lucro. Uma freira está sentada à janela abrindo sua correspondência. Ela abre o envelope dos pais dela e, junto com uma carta, há uma nota de R$50. Olhando distraidamente para fora, ela vê um mendigo encostado num poste. Ela não precisa do dinheiro e resolve dá-lo ao mendigo. Ela o embrulha num pedaço de papel, aonde ela escreve: não desespere, irmã Angélica, e o joga para o mendigo na rua. Ele pega o papel, vê a nota e a mensagem, faz um sinalzinho para a freira e vai embora. No dia seguinte, a freira é chamada no portão porque um homem quer falar com ela. Ela vai até lá para encontrar o mendigo, com um sorriso nos lábios, que lhe entrega 3 notas de 100. Ela não entende e ele explica: isto é seu lucro. Fui no Jockey Club e joguei os R$50 e não desespere. Ele pagou 6 por 1. Sexo e futebol, Luiz F. Veríssimo. E, já que o assunto é sexo, vamos lá. Em que o sexo e o futebol se parecem? No futebol, como no sexo, as pessoas suam ao mesmo tempo, avançam e recuam. Quase sempre vão pelo meio, mas também caem para um lado ou para o outro. E às vezes há um deslocamento. Nos dois é importantíssimo ter jogo de cintura. No sexo, como no futebol, muitas vezes acontece um cotovelaço no olho sem querer, ou um desentendimento que acaba em expulsão. Aí um vai para o chuveiro mais cedo. Dizem que a única diferença entre uma festa de amasso e a cobrança de um escanteio é que na grande área não tem música, porque o agarramento é o mesmo. E no escanteio também tem gente que fica quase sem roupa. Também dizem que uma das diferenças entre o futebol e o sexo é a diferença entre camiseta e camisinha. Mas a camisinha, como a camiseta, também não distingue. Ela tanto pode vestir um craque como um medíocre. No sexo, como no futebol, você amacia no peito, bota no chão, cadencia e tem que ter uma explicação pronta na saída por caso de não dar certo. No futebol, como no sexo, tem gente que se benze antes de entrar e sempre sai ofegante. No sexo, como no futebol, tem o feijão com arroz, mas também tem o requintado, a firula e o lance de efeito. E, claro, o lençol. No sexo também tem gente que vai direto no calcanhar. E tanto no sexo quanto no futebol, o som que mais se ouve é aquele No fim, sexo e futebol só são diferentes mesmo em 2 coisas. No futebol não pode usar as mãos. E o sexo, graças a Deus, não é organizado pela CBF. 829, aperto, tava um cara numa pensão que só tinha um banheiro. Ele estava com uma puta vontade de cagar e o banheiro estava ocupado. Ele bate a porta e responde uma bela voz feminina: o banheiro está ocupado.
Minha senhora, é que eu estou realmente apertado. Eu estou tomando banho e saio daqui 5 minutos. Passados 5 minutos, ele torna a bater na porta. Falta poucos para aí. Passados mais 5 minutos, torna a bater. Tá quase espera. Passados mais 5 minutos, torna a bater. Só mais um pouquinho. Ele perde a paciência, enfia o pé na porta, porta abaixo, vai em direção à banheira, arranca o cortinado, e quem estava lá atrás? A tiazinha. Cai o queixo dele e diz com os olhos bem abertos a contemplar. Ele: puxa, tens um rabo. Porra, que puta par de tetas, que pernas houve lá, tu gostas de foder? Sri MMM, eu gosto muito de foder de todas as maneiras. E ele, com um gesto enérgico, agarra pelo braço, arranca da banheira e diz: ele então vai te foder que eu quero cagar. 828, barman confuso. Um homem entra num bar, bebe algumas cervejas e se prepara para ir embora. O barman não deixa e diz que ele deve R$20. Mas eu já te paguei. Você não se lembra? Diz o cliente. Tá bem, diz o barman. Se você diz que pagou, eu acredito. O homem vai embora e lá fora diz para a primeira pessoa que vê que o barman não tem controle nenhum sobre quem pagou ou não naquele bar. E é muito fácil beber de graça. O segundo homem entra, pede algumas cervejas e depois tenta a mesma façanha. O barman responde: tá bem, se você diz que pagou, eu acredito. O cliente vai lá fora e conta o truque para mais uma pessoa sobre como é fácil beber de graça ali. O terceiro homem entra também no bar e pede várias cervejas. O barman se inclina e diz para ele: você sabe, uma coisa engraçada aconteceu esta noite. 2 homens estavam bebendo, nenhum deles pagou, mas ambos disseram que pagaram. O próximo idiota que entrar aqui e tentar fazer isso de novo vai levar uma. O homem interrompe: não me amole com seus problemas, apenas traga o meu troco que eu já estou de saída. Lado errado. Em um convento, logo pela manhã, a Madre Superiora, conhecida por ser muito rigorosa, acorda de muito bom humor e diz: ah, que noite maravilhosa! Hoje não vou pegar no pé das freiras mais jovens, vou tratá-las todas muito bem. Então ela levanta da cama e começa a andar pelo convento e encontra a primeira freira. Bom dia, irmã Josefa! Hoje você está aparentando muito bem. E que lindo este suéter que está tricotando. A jovem responde: ah, jovem. Obrigada, madre. A senhora também está com aparência ótima hoje, mas parece que levantou do lado errado da cama, não foi? A madre não gostou nem um pouco do comentário dela, mas não queria estragar o seu bom humor. Continuou a caminhar pelo convento e se deparou com outra jovem freira. Bom dia, irmã Mariana! Você está com uma aparência ótima! E que lindo este bordado que está fazendo! Muito obrigada, madre. A senhora também está aparentando muito bem, mas parece que levantou do lado errado da cama. A madre mordeu os lábios, engoliu em seco e seguiu caminhando, pois queria manter o bom humor. No entanto, todas as vezes que falava com as freiras, todas elas diziam o mesmo, até que chegou na quinta freira. Bom dia, irmã Lourdes. Por favor, diga-me a verdade. Você consegue perceber como se eu tivesse levantado do lado errado da cama? Sim, madre. Mas por que todo mundo está dizendo isso? Porque a senhora está usando os chinelos do Padre João. 832 sogras. Logo pela manhã, 2 caipiras se cruzam na pracinha e iniciam a prosa. Bom dia, compadre. Dia, compadre. Tudo em riba? Mais ou menos, compadre. Uai, compadre. Aconteceu alguma coisa? Sempre, compadre, sempre. Mas, homem, as vacas pararam de dar leite? Nada, compadre. Tudo estufada de tanto leite.
As galinhas pararam de botar, nem tudo botando ovo para mais de metro. Então é praga nas plantações? Que isso, as plantações rendendo o que é então, compadre? A mulher, compadre, tá aí um bicho que não consigo entender. A comadre anda te aprontando, briga por qualquer coisa. Sempre que nós briga, ela ameaça de ir para casa da mãe dela. Sério, compadre? Mas o senhor é um homem de sorte. Uai, sorte? Mas por quê, compadre? Porque lá em casa, toda vez que a gente briga, a minha mulher ameaça trazer a mãe dela para nossa casa. 831 Kombi incrementada. O milionário adorava se exibir. Um dia, ele comprou uma grande limusine muito bem equipada e achava que tinha de tudo. Ele andava pela cidade para se exibir, até que parou no sinal vermelho. Ao seu lado estava uma simples Kombi. Ele pediu para o motorista abrir a janela e falou para o dono da perua: Ei, você aí, olha só a minha limusine, ela é o máximo. Tem ABS, airbags para todos os 10 passageiros, controle de temperatura automático, computador de bordo, vidros fotocromáticos e televisão de alta definição com antena parabólica. O motorista da Kombi nem se espantou, só respondeu: mas tem DVD player que nem a minha Kombi. O sinal fica verde e ele sai, deixando o milionário arrasado porque não tinha esse item tão simples na sua super limusine. Ele mandou o motorista voltar imediatamente à concessionária para providenciar isso. Dias depois, o ricaço reencontrou com a mesma Kombi em um cruzamento. O motorista estava parado. Ele abriu o vidro e disse: Ei, olha só, além de tudo aquilo, minha limusine tem DVD. O dono da perua entra no seu veículo, dá a partida e antes de sair ele diz: mas tem minibar como a minha Kombi? E vai embora. O milionário fica furioso. No mesmo dia, manda instalar o minibar. Dias passam e ele mal esperava para rever aquela Kombi. Até mandou o seu motorista particular procurar por ela. Um dia vê a perua estacionada, com os vidros fechados. Ele sai da limusine, bate nos vidros sem parar, até que o dono da abre com os cabelos molhados. Eu instalei o minibar na minha limusine, agora ganhei de você. O quê? E você me tirou do chuveiro por causa disso? Gerente de ação. Uma grande empresa percebeu que era hora de mudar o estilo de gestão e contratou um novo gerente geral. O profissional veio com a determinação de fazer mudanças e tornar a empresa ainda mais produtiva. No primeiro dia, acompanhado de seus principais assessores, o gerente fez uma inspeção da empresa. Estavam lá todos os funcionários trabalhando, mas um rapaz estava encostado na parede, com as mãos nos bolsos. Quanto você ganha por mês? Perguntou o gerente. R$400. Por quê? Respondeu o rapaz, sem sair do lugar. O gerente tirou R$400 do bolso, entregou ao jovem e disse: aqui está o salário deste mês. Agora vá embora e nunca mais volte. O jovem pegou o dinheiro e foi embora, meio atordoado. O gerente, então, orgulhoso de sua firmeza, perguntou a um grupo de funcionários: algum de vocês pode me dizer quem era aquele jovem? Sim, senhor, responde um dos funcionários. Ele é o entregador de pizza. Ô, minha gente, se você chegou até aqui é porque tá gostando da prosa, né? Então ajuda o Chicão aí, se inscreve no canal, deixa a curtida, compartilha com aquele amigo que gosta de uma boa piada. E comenta aí embaixo o que você tá achando desse trem todo. Agora vamos continuar, que ainda tem muita risada pela frente. O bêbado e o dentista. O sujeito chega bêbado no dentista, quase caindo da cadeira, o doutor pergunta: mas o senhor quer anestesia? E o bêbado, o bafo de cachaça, responde: ó, quero, doutor, mas traz logo 2 garrafas, que uma anestesia só não dá conta da dor, não. O político e a praça. Um político foi inaugurar uma praça no interior, pegou o microfone e disse: meus amigos, essa praça vai ser um marco na vida de todos vocês. Um senhorzinho cochichou do lado
Vai ser mesmo. A gente não tinha onde reclamar, agora tem um lugar com banco, sombra e Wi-Fi para xingar ele todo dia. O marido esquecido. A mulher reclamava sempre que o marido nunca lembrava das datas importantes. Um dia, cansada, falou: você esqueceu até do nosso aniversário de casamento. E o marido tentando se justificar: esqueci nada, só não lembrava que tinha sido com você. O médico e o idoso. O médico disse para o paciente de 90 anos: o senhor precisa parar de beber, parar de fumar, nada de gorduras e nada de sal. O velhinho responde: tá certo, doutor, só uma dúvida. O senhor acha que vou viver mais tempo? E o médico firme: claro, mas vai valer a pena? Retrucou o idoso. O padre e a loira. No confessionário, a loira diz: padre, eu pequei, me deitei com o namorado da minha amiga. O padre respirou fundo e perguntou: foi adultério? Ela coçou a cabeça e respondeu: não sei, padre, mas foi uma delícia. O bêbado no enterrou. No meio de um velório, o bêbado entra cambaleando, olha pro defunto e fala: ah, inveja desse aí. Esse sim soube a hora de ir embora da festa. A mulher e o psicólogo. Uma mulher chegou no psicólogo e disse: doutor, meu marido vive dizendo que é uma geladeira. O psicólogo perguntou: e a senhora se incomoda? Ela respondeu: o problema não é esse. O problema é quando ele abre a boca e fica com aquela luzinha acesa a noite inteira. Coisas inéditas. Sabe aquelas coisas que todo mundo comenta, mas que ninguém nunca viu na vida? Pois é. Tem uma lista que é praticamente um mistério da humanidade. Roberto Carlos de bermuda. Parece que o rei nasceu de calça comprida. Um piloto negro na Fórmula 1 até aparecer Hamilton. Ninguém acreditava. Filho de prostituta chamado Júnior. Vai dizer que já viu? Ex-corno. Esse aí é tipo tatuagem. Eterno. Genro com retrato da sogra na carteira. Esse aí só se for para usar como alvo de dardo. Enterro de anão. Já pensou no tamanho do caixão? Ex-viado dizem que até pode casar, mas a turma nunca esquece. Santo de óculos, afinal, se é milagreiro, já vem com a visão corrigida. Baiana de acarajé sendo assaltada. O ladrão sai correndo com o bolso queimado de dendê. Lombardi, aquele da voz misteriosa do Silvio Santos. Você já viu? Pois é, ninguém. Cabeça de bacalhau. Só existe no ditado. Pretos gêmeos. Sempre alguém fala que conhece, mas nunca aparece a foto. Chester vivo. Se viu, não contou a ninguém. Entrevistado do Ibope. Esse é igual fantasma. Todo mundo ouviu falar, ninguém conhece. Papel higiênico em banheiro público, se acha é milagre. Salário durar 30 dias. Talvez em outra galáxia. Pai de santo. Essa árvore genealógica nunca foi encontrada. Previsão da mãe de Ná que deu certo. Essa é lenda urbana. Casamento fiel até a morte. Só se for morte súbita. Japonesa vesga. Imagina a raridade. E claro, quem não lê piadas no horário de trabalho. Se você tá rindo agora, foi desmascarado. O bebum e a espera. Era quase 4 da manhã quando o bebum chegou em casa tropeçando nas próprias pernas. Mal abriu a porta e a esposa já estava na sala, furiosa, com o olho faiscando. Muito bonito, viu? Tô aqui sem dormir até agora, só esperando o senhor chegar. E o bebum, com aquele raciocínio lento, mas afiado da malandragem, respondeu: é mesmo? Pois eu também não cheguei até agora, justamente esperando a senhora dormir. As orelhas novas. Uma moça muito envergonhada procurou um cirurgião plástico. Doutor, tenho um problema íntimo, morro de vergonha, meus lábios vaginais são muito grandes, quero fazer uma cirurgia, mas pelo amor de Deus, sigilo absoluto. O médico garantiu discrição e fez a operação. Tudo certo. Quando ela acordou da anestesia, viu ao lado da cama 3 lindas rosas vermelhas. Indignada, ligou para o cirurgião. Doutor, eu pedi sigilo absoluto. Como o senhor conta meu caso e ainda manda flores? O médico calmo. Calma, minha senhora. A primeira rosa foi presente meu em agradecimento pela confiança. A segunda foi da enfermeira, que achou a senhora muito simpática. A mulher respirou fundo, mas ainda perguntou: e a terceira, doutor? E o médico, meio sem graça: ah, essa foi do rapaz do setor de queimados. Ele agradeceu muito pelas orelhas novas que ganhou. 5 cirurgiões e os advogados. Num congresso médico, 5 cirurgiões começaram a discutir qual profissão era mais fácil de operar. O primeiro disse:
Contabilista é moleza. Tudo dentro deles já vem numerado. O segundo retrucou: bibliotecários são melhores, porque está tudo em ordem alfabética. O terceiro opinou: eu prefiro eletricista. Por dentro, tudo segue código de cores. O quarto completou: para mim, engenheiros, eles entendem quando sobra peça no final. Aí, o quinto, rindo alto, concluiu: vocês estão todos errados. Os melhores são os advogados. Não tem coração, não tem espinha, e o cérebro e o intestino são totalmente intercambiáveis. Hipocondria à brasileira. Eu juro, não tem nada pior do que ser hipocondríaco num país onde até o remédio adoece o bolso. Eu tomo um remédio para controlar a pressão, mas cada vez que vou comprar, quem fica com pressão alta sou eu. O preço dispara. O médico mandou eu cortar o sal. Comecei cortando a consulta dele porque estava salgada demais. Na alimentação também segui a risca, só tem comido minha patroa. E olha, vou confessar, ela é tão sem sal que nem dá para exagerar. E como se não bastasse, estou ficando esquizofrênico. Abro minha carteira e não sei o que é real, porque não tem mais R$1 dentro dela. Minha memória também já foi para o espaço. Esqueço de tudo: carro, viagem, promessa de político, tudo fica no esquece. Podem falar que sou hipocondríaco, mas estou igualzinho ao meu time. Nas últimas, tempos de crise. A vida em tempo de aperto é um roteiro de comédia involuntária. Imagina a cena: você andando na rua e de repente um sujeito mascarado lhe aponta uma arma. Passa o relógio. Você, já no automático, entrega o Rolex. O ladrão, com cara de insatisfação, olha e fala: que porcaria é essa? Isso qualquer camelô vende por R$20. Passa a carteira. Você abre a carteira, tem 3 passes de ônibus, 2 vales refeição e R$5. O ladrão cada vez mais desencantado: cara, tu tá levando uma vida difícil, teu paletó tá gasto, o sapato já foi, e o único que parecia prestar era uma imitação barata. Me diz então, o que é que você faz da vida? E aí você, quase chorando de vergonha, responde: sou engenheiro, me formei na Politécnica da USP. O ladrão, curioso, tira a máscara e com um sorriso simpático pergunta: ah é? E qual era a tua turma? No fim, o capitalismo deu a volta, até o ladrão era avaliador de currículo. Médicos à clínica das conversas estranhas. Tem casos que só consultório resolve. Um senhor chega no psiquiatra e diz com toda seriedade: doutor, eu vou lhe contar um segredo, eu sou um galo. O médico, respirando fundo, pergunta: e desde quando o senhor pensa assim? O paciente responde: ah, doutor, desde que eu deixei de ser um pintinho. Aí tem aquele paciente que chega com dor no lado direito da barriga e olhos amarelados. O clínico direto: o senhor bebe? E o paciente, firme como se fosse um brinde: obrigado, doutor, aceita uma dosezinha. No fim das contas, sabe qual é a diferença entre os especialistas? O clínico sabe tudo e não faz nada, o cirurgião não sabe nada, mas faz tudo, o psiquiatra não sabe nada e não resolve nada, já o patologista sabe tudo, resolve tudo, só que sempre chega atrasado, igual eu, quando chego na festa. E para diferenciar o psiquiatra do paciente, fácil: o psiquiatra tem a chave do consultório. Se tem chave, tem poder. Na Bahia, a conversa do acarajé. Chegar na Bahia é experiência cultural. A moça pede acarajé e educadamente confirma: com camarão, vatapá, pimenta. E com aquele jeitinho baiano de prontidão, ela complementar: sim, por favor, mas por favor mesmo, sirva como se o cu fosse o da senhora. Contexto: só quem já provou entende. Pedir certo evita arrependimento e queimadura de língua e de outras partes. Papagaio com fitas. No mercadão, o papagaio chama atenção, cada perna com uma fitinha. O comprador curioso pergunta: por que essas fitinhas? O dono explica: puxa a branca e ele fala coisas carinhosas. Puxa a preta e ele xinga mais que o Costinha. O sujeito ousado puxa as duas de uma vez. O papagaio, sem perder o time, solta. Aí eu caí, seu filho da puta. Conclusão: vez ou outra, até papagaio tem limite para mistura de modos. Turistas no The Plaza. Ana fez a primeira viagem à América e se hospedou no Supimpa The Plaza. Ao usar o banheiro, percebeu que não havia papel higiênico. A recepcionista bilíngue explicou o painel com 3 botões: água morna, ventinho quente para secar e perfume francês para finalizar. Maravilhada, Ana não conteve a exclamação: C-A-R-A-A-A-A-L-H-O. A recepcionista, sem piscar:
É no botão vermelho, senhora. Resultado: Ana foi retida no check-out, acusada de ter roubado a privada que, segundo ela, entrou na mala por engano. Viagem é isso. Tecnologia mais vergonha igual a história para contar. Baiano de estresse. O turista chega em Salvador e não para de ver Luiz Eduardo por todos os cantos, avenida, praça, hospital, até achou que o Luiz Eduardo era mais que uma pessoa, era um feriado. O taxista explica, ele é caso único. O Luiz Eduardo foi o único baiano que morreu de estresse. Baiano estressado, só se for porque acabou a acarajé. Prefeito novo e a folha de pagamento. O novo prefeito, cheio das ideias, manda ver nas folhas de pagamento para ver quem ganha mais que ele. Ao folhear os nomes se revolta. Olha isso, tem um marajá aqui sugando. Os secretários curiosos. Quem? Quem? E o prefeito arrebatado. Esse tal de Total, nunca vi ninguém chamado Total trabalhando aqui. Às vezes a falta de leitura leva a grandes acusações. Médicos, mais um caso de pôquer. Toca o telefone no consultório. É um colega chamando para completar a mesa de pôquer. O médico já se arruma e a esposa pergunta, aflita: o caso é grave? E ele, com a naturalidade de quem troca bisturi por fichas: é sim. Tão grave que já tem outros 3 médicos lá. Gravidade medida em número de colegas ou em quantidade de fichas? Loiras na escada rolante. 2 loiras conversando. Uma reclama que ficou 1 hora esperando a escada rolante voltar quando faltou energia. A outra confusa, mas essa escada não tinha degraus? E a primeira, sem pensar muito: claro que tinha. Então por que você não sentou? Às vezes a lógica escolhe férias. Bêbados e as palavras difíceis. Quando a galera bebe, tem palavras que viram desafio olímpico, indubitavelmente, preliminarmente, proliferação. E tem frases que se tornam impossíveis mesmo bêbado. Sai fora. Você não é o meu tipo, ou chega, já bebi demais. Essas aí só no dia seguinte, com ressaca e arrependimento. No restaurante. 3 amigas vão num restaurante de fruto do mar pedindo ostras. Uma quer com sal, outra com limão, e a terceira, mais ousada, manda: a minha vem com pérola. Elegância tem grau, e a imaginação também. O caso dos charutos do advogado. Um advogado compra charutos raros, assegura contra fogo e, depois de fumar todos, registra um sinistro dizendo que os charutos sumiram em uma série de pequenos incêndios. A seguradora recusa, ele processa e ganha. A apólice garantia contra fogo sem detalhar que tipo de fogo. A seguradora paga $15 mil, mas o plot twist é digno de cinema. Depois do advogado embolsar o cheque, a seguradora o denuncia e consegue prendê-lo por 24 incêndios criminosos. Moral: do outro lado também tinha um advogado, só que mais esperto. Cão, X, gato, a analogia do amor. Cães leais, bagunceiros, imploram carinho, amam sua barriga acariciada e fazem qualquer coisa por você. Conclusão sentimental: para algumas mulheres, cães são como homens um pouco menores. Gatos independentes, imprevisíveis, exigentes, deixam pelos por todo lado e te fazem gastar. Conclusão oposta: para alguns homens, gatos são como mulheres um pouco menores. No fim, seja cão ou gato, o que importa é quem paga a ração. Como perder peso, né? A loira vai ao médico e recebe uma receita do jeito fácil para perder peso: comer normalmente 2 dias, pular 1 e repetir o ciclo o mês todo. No mês seguinte ela volta 15 quilos mais magra. O médico, espantado: uau, seguiu direitinho, parabéns. E ela, com um olhar cansado: quase morri. De fome? Pergunta o médico, preocupado. Não, de tanto pular. Instrutores de academia: esse não é o método recomendado. Pilotos: um fotógrafo famoso recebeu a missão de registrar uma queimada gigante numa reserva. Chegou no aeroporto apressado, correu até a pista e viu um avião já com o motor ligado. Não pensou 2 vezes, pulou dentro e gritou para o piloto: vamos, logo! O piloto decolou sem questionar. Já no ar, o fotógrafo apontou para a fumaça no horizonte. Tá vendo aquele clarão? Quero que você chegue o mais perto possível da fumaça. O piloto, sem entender nada: mas por quê? Ué, porque eu sou fotógrafo, preciso tirar as fotos. O piloto ficou alguns segundos em silêncio, engoliu seco e respondeu: para de brincadeira, fala sério. Você não é o meu professor de pilotagem, não? Marido e mulher no tribunal:
Uma velhinha de 80 anos foi presa por roubar no supermercado. O juiz perguntou com severidade: o que a senhora roubou? Ela, tímida, uma latinha pequena de pêssegos, meritíssimo. E por que roubou? Quis saber o juiz. Porque eu estava com fome. O juiz, burocrático: quantos pêssegos havia na lata? 6. Então vou condenar a senhora a 6 dias de prisão. Antes que ele terminasse, o marido da idosa levantou a mão e disse: meritíssimo, posso falar? É que, junto com os pêssegos, ela também roubou um vidro grande de azeitonas, loira e cavalos. Uma loira comprou 2 cavalos, mas tinha um problema, nunca lembrava qual era qual. O vizinho sugeriu: corta o rabo de um deles. Funcionou bem, até que um dia o outro cavalo machucou o rabo e também precisou cortar. Confusão de novo. Faz um corte na orelha de um deles, disse o vizinho. E deu certo, até que um outro cavalo se enroscou na cerca e ficou com a mesma marca na orelha. Desesperada, ela resolveu medir os bichos. Depois de todo o trabalho, descobriu a grande diferença. Ah, agora sim. O branco é 2 centímetros mais alto que o preto. Carta de um escritor africano anônimo. Um escritor africano resumiu a vida numa carta provocativa. Vido, meu irmão branco, quando eu nasci eu era negro, cresci negro. Se vou ao sol, continuo negro. Se sinto frio, sou negro. Com medo, negro. Doente, negro. Quando morrer, negro. E você, homem branco, quando nasceu era rosa, cresceu branco. Se vai ao sol, fica vermelho. Com frio, fica roxo. Com medo, branco de novo. Doente, fica verde. Quando morrer, cinza. E depois de tudo isso, você ainda tem a audácia de me chamar de homem de cor? Banqueiros. Uma mulher obesa entrou ofegante numa agência bancária e desabou no banco de espera. O coitado do banco não aguentou, quebrou na hora, risada geral. Um senhorzinho banqueiro não parava de rir. A mulher, irritada, perguntou: o senhor não tem vergonha de rir da minha desgraça? E o velhinho gargalhando: me perdoe, senhora, mas é que sou banqueiro há 40 anos e é a primeira vez que vejo um banco quebrar por excesso de fundos. Pivetes no sinal. O carro parou no sinal. Chegou um pivetinho esperançoso. Moço, me dá um trocado para eu comprar um pão? O motorista olhou no relógio, respondeu sério: não, rapaz, já são 7 da noite. Se você comer agora, depois não janta. Educação nutricional no semáforo. Adivinha, safadinha? O Schwarzenegger tem um grande, o Michael J. Fox tem um pequeno. A Madonna não tem nenhum. O Papa, mesmo que tenha, nunca usa. O Clinton usa toda hora. O Mickey tem um fora do comum. Liberace nunca usou o dele mulher. O de George Burns até queima. O que é? Calma, mente poluída. É só o sobrenome. Chapeuzinho e o lobo mau. Chapeuzinho andava na floresta quando viu uma moita balançando. Atrás estava o lobo. Para que essas orelhas tão grandes, seu lobo? Para te ouvir melhor. Mais à frente outra moita mexendo. Para que esses olhos tão grandes? Para te enxergar melhor. De novo outra moita. Para que esse nariz tão grande? Para te cheirar melhor. Na quarta moita, o lobo já estava no limite. Para que essa boca tão grande? O lobo explodiu. É para te mandar tomar no C. Já é a quarta moita que eu agacho para cagar e você não me deixa em paz. Trocação de ideias. 2 loiras estavam de frente uma para a outra, batendo a cabeça repetidamente. Um sujeito curioso passou e perguntou: mas o que vocês estão fazendo, meninas? E uma delas, com toda a convicção do mundo, respondeu: a gente está trocando ideias? Se fosse debate, já era um campeonato de UFC intelectual. Prevenção com a loira. Um cara insistia, fazia meses com a loira gostosona para irem para a cama. Ela sempre dizia não, até que um dia topou, mas com uma condição: só faço se você fizer exame de sangue e provar que não tem AIDS. O rapaz, doido de tesão, fez o exame, pegou o resultado limpinho e levou para ela. À noite, o fogo rolou solto. Sexo selvagem, daqueles de suar até a lâmpada do quarto. No final, ela olhou para o rapaz e disse: ai, desculpa ter pedido o exame, é que eu morro de medo de pegar essa doença de novo. Porque eu bebo. Sempre perguntam: mas por que você bebe? E o bebum responde com argumentos que até convencem, ó: eu bebo porque sou egoísta, gosto que o mundo gire em torno de mim. Bebo porque sou exigente, quando tô bêbado só vejo gente bonita.
Bebo porque sou solidário, mantenho os empregos de milhões de funcionários da indústria da bebida. Tô ajudando famílias, não destruindo o fígado. Eu bebo pra esquecer, só não lembro o que, porque já esqueci. Eu bebo pra me distrair. Minha mulher me traiu e eu preciso me distrair. Eu bebo porque sou higiênico. Dizem que a água tá cheia de coliformes, então prefiro o álcool. Eu bebo porque amo futebol e para aguentar o meu time, só bebendo mesmo. Eu bebo porque sou casado. Precisa explicar mais? Eu bebo por recomendação médica. Ele diz para não judiar do estômago. E o coitado fica triste quando não recebe álcool. Ou seja, cada gole é um ato de cidadania. Advogados no céu e no inferno. Os anjos estavam jogando bola quando a pelota atravessou o muro e caiu lá nos quintos do inferno, quebrando uma janela. Pouco depois, um diabinho tocou a campainha. Aqui está a bola de vocês. Mas quero deixar claro, quebrou nossa vidraça e vocês têm que pagar o prejuízo. Se não pagarem, vamos processar vocês. Um anjo surpreso disse: acho melhor conversar direto com os nossos advogados. O diabinho arregalou os olhos. Vocês têm advogados? E o anjo respondeu, aliviado. Graças a Deus não. Isso ficou tudo aí embaixo mesmo. A vingança do boquete. Um casal foi ao bar. Quando chegou a vez dela pedir a rodada, a moça resolveu se vingar do namorado. Pediu uma cerveja para ela e pro rapaz um copo de Baileys e outro de suco de limão. Explicou o plano. Bebe o Baileys, segura na boca, depois toma o suco de limão e tenta ficar o máximo de tempo possível com a mistura. O cara obedeceu. Primeiro o Baileys, doce, cremoso, quentinho. Depois, o suco de limão. Em 3 segundos, o rosto dele já estava mais azedo que a bebida. Em 6 segundos, parecia que ia escolher entre vomitar ou engolir. Decidiu engolir. Indignado, perguntou, mas que desgraça de drink é esse? Ela sorriu e respondeu no ouvido. Esse se chama a vingança do boquete. Inquietação no aeroporto. O casal se despedia. A mulher, preocupada, disse, sempre fico com medo dessas suas viagens de negócio, querido. Ele, com aquele tom de quem promete amor eterno, bobagem, meu bem, eu vou voltar mais cedo do que você imagina. Ela respirou fundo e respondeu baixinho, é justamente isso que me preocupa. A verdadeira vingança. Thomas Wheeler, executivo poderoso, viajava com a esposa quando parou num posto simples para abastecer. Enquanto ele esticava as pernas, percebeu que o frentista puxava papo animado com sua mulher. Na hora de ir embora, o rapaz acenou e disse, foi ótimo falar com você. Curioso, Wheeler perguntou, você conhece esse sujeito? A esposa respondeu, sim, fomos da mesma escola, namoramos por 1 ano. Wheeler se empolgou. Viu como você deu sorte? Se tivesse casado com ele, hoje seria esposa de um frentista em vez de um alto executivo. A mulher olhou bem nos olhos dele e disse, ah, meu querido, se eu tivesse me casado com ele, ele seria o alto executivo e você o frentista. Coração 10. O velhinho estava todo orgulhoso depois de sair do hospital. Tinha acabado de passar por um transplante de coração e o médico entrou sorridente no quarto dizendo, seu Moreira, parabéns. O transplante foi um sucesso total. O senhor agora tem o coração de um rapaz de 15 anos. Pode ir para casa sem medo, fazer exercício, correr, nadar e até subir em árvore se quiser. O velho voltou para casa se achando um garotão. Chegou para a esposa todo animado. Meu amor, pode acreditar, estou novo em folha. Essa noite vamos fazer amor como nunca. A mulher ficou desconfiada, pensou um pouco e disse, sei não, querido. Já ouvi histórias de gente que exagerou depois de transplante. Vai que acontece alguma coisa. Eu não quero essa culpa na consciência. Não seria melhor pedir uma autorização do médico por escrito? No outro dia, o velhinho voltou ao hospital meio desapontado. Explicou a situação ao doutor, que caiu na gargalhada. Entendi perfeitamente, vou escrever isso agora mesmo. E o médico redigiu, declaro que o senhor Moreira tem o coração de um rapaz de 15 anos e pode ter relações sexuais de qualquer tipo, quantas vezes e quando desejar. No final, perguntou, só falta eu endereçar, como que é o nome da sua esposa? E o velhinho, doutor, melhor o senhor colocar assim, a quem interessar possa, mentiras de velhinho. O médico olhou bem sério pro idoso e decretou,
Pois é, seu João, infelizmente sua vida sexual acabou. O velhinho arregalou os olhos. Como assim, doutor? Meus amigos da mesma idade vivem dizendo que transam 2, 3 vezes por semana. E o médico, frio como um iceberg: então faça como eles. Ué, diga a mesma coisa. Seu problema não é no corpo, é só nas cordas vocais. Demorou, mas chegamos. Era sábado cedo. A esposa grávida acordou com um desejo repentino e disse: amor, tô morrendo de vontade de comer caranguejo. O marido, todo prestativo: desejo de grávida é ordem. Vou pegar o jipe e buscar uns bons caranguejos para você. Chegando à praia, antes de procurar o vendedor, entrou numa padaria para comprar cigarro. E quem ele encontra? Uma antiga namorada do colégio. Bastou um sorriso, uma cervejinha aqui, outra ali, conversa vai, conversa vem. Quando viram, já estavam num motel. Foi tanta emoção que o sujeito acabou dormindo. No domingo de manhã ele acordou desesperado. Meu Deus, os caranguejos! Correu, comprou um saco cheio, mas no caminho só pensava: não tem desculpa que sirva, vou ter que contar tudo. Quando chegou no prédio, tropeçou e espalhou caranguejos pelo corredor inteiro. A esposa abriu a porta assustada e ele, de 4, empurrando os bichos para dentro, falou: vamos lá, minha gente, demorou, mas chegamos. Conselhos úteis. Olha só 10 lições que todo mundo devia aprender na vida, né? Nunca, em hipótese alguma, tome um laxante e um remédio para dormir na mesma noite. Se existe algo que trava a humanidade, essa coisa se chama reunião. Entre hobby e doença mental, a linha é bem fininha. Quem quer te contar religião nunca quer ouvir a sua. Não confunda carreira com vida. Tem gente que só tem crachá, mas não tem história. Não sabe dançar? Ninguém liga. Levanta e dança. A fofoca é mais destrutiva que terremoto. Pessoa que trata garçom mal não é boa pessoa. Amigos de verdade te amam de qualquer jeito, até quando você erra feio. Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembra? Foi um amador que construiu a arca e um grupo de profissionais que construiu o Titanic. Piadinha sobre o novo Papa, do jornal Corriere della Sierra. Em um surto inédito de humildade, um argentino aceitou um cargo abaixo de Deus. Que o escriba brasileiro, anônimo, eu sempre sonhei em ver um argentino beijar o solo brasileiro. Os argentinos desejam que os primeiros atos do Papa argentino sejam início do processo de beatificação do comandante Chávez, mudança da sede do Vaticano para Bariloche, a mudança do nome da Capela Sistina para Capela Cristina. Dizem que o novo Papa é o homem mais importante do mundo e um dos mais importantes da Argentina. Antes de escolher o nome Francisco, os cardeais tiveram um enorme trabalho para convencer Dom Bergoglio de que Jesus II não ia pegar bem. Comentário à boca pequena que está se espalhando nos corredores do Vaticano. Não havia um argentino tão perto de Cristo desde Judas. O Papa vai autorizar o uso da hóstia em pó, para que o Maradona possa comungar. 8, Papa Francisco já conseguiu o primeiro milagre: fazer com que o mundo goste de um argentino. Você está ficando velho, C. 1, fez curso de datilografia. 2, odiava ou adorava as provas com cheiro de álcool recém-copiadas no mimeógrafo, usando papel stencil. 3, não ia para a escola do dia do seu aniversário com medo de levar um ovo ou vários na cabeça. 4, aumentava o rádio quando tocava Voyage, Voyage, ou alguma música do Yahoo, Metrô, Rádio Táxi. 5, usava caneta de 10 cores com cheiro. 6, primado, viu a Gretchen cantar Conga La Conga, o Hit cantar Menina Veneno, as Harmony Cats cantando Seu Amor é Meu, Ninguém Vai Roubar. 7, jogava Enduro e River no Atari e Master System. 8, tentou fazer o break do Michael Jackson. 9, brincava de estátua, batata quente, queimada, pega-pega, pique-esconde, estrela nova cela, forca, cabra cega, passa-anel, boca de forno, amarelinha, casamento atrás da porta e stop. O é stop. 10, tinha melicinha, bota 7 léguas, catina, conga, quichute e sabia que o tênis Montreal era o único antimicróbio. 11,
comia Lolo antes de se chamar Milk Bar. 12, colecionava papel de carta. 13, usou aquelas pulseirinhas de linha ou lã. 14, dançava a lambada do Sidney Magal ou do Beto Barbosa. Ou corria pra dançar quando escutava a música chorando se foi quem um dia só me fez chorar. 15, e pulava elástico. 16, usa aquela chuquinha da Pacalolo. 17, usou aqueles brilhos labiais que o pote tinha forma de morango. Ou aqueles brilhos tipo da Moranguinho. 18, bloco gigante, chupava bala soft, bebia crush, comia bala chachá. 19, comprava de pelique, mini chicletes e o pirulito que vinha com hélice para girar e voar. Pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu. 20, teve o pequeno pônei, o moranguinho, ursinhos carinhosos, que quase ficou com minhas próteses da bunda em suas mãos e estourou meu silicone do peito. E depois, o que aconteceu? Aí então começou a tomar champanhe em meu sapato. E romântico. Romântico, cacete. Ele quase morreu. E por quê? Engoliu meu corretor de Joanete com a palmilha do salto. Nossa, o que ele fez depois? Você acredita que ele broxou e foi embora? Acho que ele é viado. Só pode. Sabe as palavras de filosofia. Um professor de filosofia parou na frente da classe e, sem dizer uma palavra, pegou um vidro de maionese vazio e o encheu com pedras de uns 2 cm de diâmetro. Olhou para os alunos e perguntou se o vidro estava cheio. Todos disseram que sim. Ele então pegou uma caixa com pedregulhos bem pequenos, jogou-os dentro do vidro, agitando-o levemente. Os pedregulhos rolaram para os espaços entre as pedras. Tornou a perguntar se o vidro estava cheio. Os alunos concordaram, agora sim, estava cheio. Dessa vez, pegou uma caixa com areia e despejou dentro do vidro, preenchendo o restante. Olhando calmamente para as crianças, o professor disse: quero que entendam que isto simboliza a vida de cada um de vocês. As pedras são as coisas importantes, sua família, seus amigos, sua saúde, seus filhos, coisas que preenchem a vida. Os pedregulhos são as outras coisas que importam, né? Como o emprego, a casa, o carro. A areia representa o resto, as coisas pequenas. Experimentem colocar a areia primeiro no vidro e verão que não caberá as pedras e os pedregulhos. O mesmo vale para suas vidas. Priorizem cuidar das pedras, do que realmente importa. Estabeleçam suas prioridades. O resto é só areia. Após ouvirem a mensagem tão profunda, um aluno perguntou ao professor se poderia pegar o vidro, que todos acreditavam estar cheio, e fez novamente a pergunta: vocês concordam que o vidro está realmente cheio? Todos responderam, inclusive o professor: sim, está. Então ele derramou uma lata de cerveja dentro do vidro. A areia ficou ensopada, pois a cerveja foi preenchendo todos os espaços restantes e fazendo com que ele, desta vez, ficasse realmente cheio. Todos ficaram surpresos e pensativos com a atitude do aluno, incluindo o professor. Então ele explicou: não importa o quanto sua vida esteja cheia de coisas e problemas, sempre sobra espaço para uma cervejinha. As melhores frases dos piores alunos. O metro é a 10.000.000ª parte de um quarto do meridiano terrestre, e para o cálculo dar certo, arredondaram a Terra. O cérebro humano tem 2 lados, um para vigiar o outro. O cérebro tem uma capacidade tão grande que hoje em dia, praticamente, toda a gente tem um. Quando o olho vê, não sabe o que está a ver, então ele manda uma foto elétrica para o cérebro que lhe explica o que está a ver. O nosso sangue divide-se em gudilacóbulos brancos, gudilacóbulos vermelhos e até verdes. Nas Olimpíadas, a competição é tanta que só 5 atletas chegam entre os 10 primeiros. O piloto que atravessa a barreira do som nem percebe que não houve mais nada. O teste do carbono 14 permite-nos saber se antigamente alguém morreu. Antes mesmo da guerra, a Mercedes já fabricava a Volkswagen, né? Pedofilia é o nome que se dá ao estudo dos pelos. O pai de D. Pedro II era D. Pedro I, e de D. Pedro I era D. Pedro Zero. Nos aviões, os passageiros da primeira classe sofrem menos acidentes que os da classe econômica. O índice de fecundidade deve ser igual a 2 para garantir a reprodução das espécies, pois precisa-se de um macho e uma fêmea para fazer o bebê. Podem até ser 3 ou 4, mas chegam 2.
O homossexualismo, ao contrário do que todos imaginam, não é uma doença, mas ninguém quer ter lá. Em 2020, a Caixa de Previdência já não terá dinheiro para pagar aos reformados. Graças à quantidade de velhos que não querem morrer, o verme conhecido como solitária é um molusco que mora no interior, mas que está muito sozinho. Na Segunda Guerra Mundial, toda a Europa foi vítima da Barbie, queria dizer, deserto, barbárie, nazista. Cada vez mais as pessoas querem conhecer a sua família através da árvore ginecológica. O hipopótamo comanda o sistema digestivo e o hipotálamo é um bicho muito perigoso. A Terra vira-se nela mesma. E esse difícil movimento chama-se a rotação. Lenin e Stallone eram grandes figuras do comunismo na Rússia. 1 tonelada pesa pelo menos 100 kg de chumbo. Quando os egípcios viam a morte a chegar, disfarçavam-se de múmia. Uma linha reta deixa de ser reta quando encontra uma curva. O aço é um metal muito mais resistente do que a madeira. O porco é assim chamado porque é nojento. A fundação do Titanic serve para mostrar a agressividade dos icebergs. Para fazer uma divisão, basta multiplicar subtraindo. A água tem uma cor inodora. Telescópio é um tubo que nos permite ver televisão de muito longe. O Marechal Antônio Spínola é conhecido principalmente por estar no dicionário. A Idade da Pedra começa com a invenção do bronze. O sul foi posto debaixo do norte por ser mais cômodo. Os rios podem escolher desembocar no mar ou na montanha. A luta greco-romana causou a guerra entre esses dois países. Os escravos dos romanos eram fabricados em África, mas não eram de boa qualidade. O tabaco é uma planta carnívora que se alimenta de pulmões. Medicina obstetrícia. Doutor, quando eu era solteira, tive que abortar 6 vezes. Agora que casei, não consigo engravidar. Qual é a razão? É muito comum. O problema é que você não reproduz em cativeiro. Psicopatologia. Doutor, eu tenho tendências suicidas. O que faço? Em primeiro lugar, e antes que seja tarde, pague a consulta. Cuidados intensivos. A senhora chega ao hospital e pergunta: doutor, sou a esposa do Zé que sofreu um acidente. Como ele está? Bem, da cintura para baixo ele não teve nenhum arranhão. Puxa, que alegria. E da cintura para cima? Não sei, ainda não trouxeram essa parte. Cirurgia. Após a cirurgia, doutor, eu sei que vocês médicos se vestem de branco, mas por que essa luz tão forte? Meu filho, eu sou São Pedro. Análises clínicas. Doutor, o que eu tenho? Não sei, mas fique tranquilo. Em caso de dúvida, vamos descobrir na autópsia. 20 maneiras de irritar uma mulher. 1. Excite-a ao máximo e depois durma. 2. Leve-a a uma bela sorveteria, peça para você o maior e mais calórico sorvete e um diet frozen sem cobertura para ela. 3. Elogie a nova estagiária. Diga como é brilhante, entusiasmada, inexperiente e bonita. 4. Peça-lhe para espremer suas espinhas. 5. Quando estiverem no carro, buzine quando vir uma mulher gostosa. 6. Saia do futebol e vá direto, sem tomar banho, para o jantar com o pessoal do escritório dela, marcado há 15 dias. 7. Ao chegar ao restaurante, não perca a oportunidade de dar uma coçadinha. Não precisa ser discreto, ajeite mesmo. 8. Palite os dentes sonoramente. 9. Encaminhe a conversa para a sacanagem e quando o assunto estiver bem picante, fale alto sobre a transa mais ridícula que tiveram. 10. Ao pegar a Playboy, diga, com o maior sarcasmo de que for capaz, esse biquíni de oncinha ficaria hilário em você. 11. Peça-lhe para falar mais baixo. 12. Fique amigo da mãe dela, mande flores, ligue sempre e não se esqueça de dizer: conversei com sua mãe sobre nós dois e ela concorda que você anda meio desequilibrada. 13. Após transarem, pergunte como quem não quer nada o que ela pensa sobre lipoaspiração. 14. Ao atender o telefone, é claro que é ela, faça questão de dizer: quem está falando? Expectativa. Ah, é você? Decepção. 15. Não repare quando ela comprar uma roupa nova, emagrecer, cortar o cabelo ou se fantasiar de King Kong. 16.
Assista ao jogo de futebol com a televisão sem som e o rádio no volume máximo, grudado na orelha. 17, peça-lhe uma cerveja, dê um tapa na bunda dela e indaga, faz tempo que você não vai à academia, né? 18, comece a narrar a conversa que teve com seu amigo poeta e interrompa no meio com a seguinte declaração: para que estou te contando isso? Você não entende nada de poesia mesmo. 19, quando ela estiver contando alguma coisa que aconteceu no dia dela, finja que não está prestando atenção. Quando ela perguntar se você está escutando, você fala, hã? 20. E por fim, declare, seu manequim aumentou? Nossa, Deus é justo, mas essa calça. O motel. Mirtes não se aguentou e contou para Lourdes. Viram teu marido entrando no motel? A Lourdes abriu a boca e arregalou os olhos. Ficou assim uma estátua de espanto durante 1 minuto e meio. Depois pediu detalhes. Quando, aonde, com quem? Ontem, no Discretíssimos. Com quem? Com quem? Isso eu não sei. Mas como? Era alta, magra, loira, puxava de uma perna? Não sei, Lu. Carlos Alberto me paga. Ah, me paga. Quando o Carlos Alberto chegou em casa, a Lourdes anunciou que iria deixá-lo e contou por quê. Mas que história é essa, Lourdes? Você sabe quem era a mulher que estava comigo no motel? Era você. Pois é, maldita hora em que eu aceitei ir. Discretíssimos! Toda a cidade ficou sabendo. Ainda bem que não me identificaram. Pois então, que eu tenho que deixar você. Não vê? É o que todas as minhas amigas esperam que eu faça. Não sou mulher de ser enganada pelo marido e não reagir. Mas você não foi enganada. Quem estava comigo era você. Mas elas não sabem disso. Eu não acredito, Lourdes. Você vai desmanchar nosso casamento por isso? Vou. Mais tarde, quando a Lourdes estava saindo de casa com as malas, o Carlos Alberto a interceptou. Estava sombrio. Acabo de receber um telefonema. Disse, era o Dico, o que ele queria. Fez 1000 rodeios, mas acabou me contando. Disse que, como meu amigo, tinha que contar. O quê? Você foi vista saindo do motel Discretíssimos ontem com um homem, mas o homem era você. Eu sei, mas eu não fui identificado. Você não disse que era você? O quê? Para que os meus amigos pensem que eu vou a motel com a minha própria mulher. E então, desculpe, Lourdes, mas o quê? Vou ter que te dar uma surra. Moral da história, devemos cuidar apenas da nossa saúde, pois da nossa vida todo mundo cuida. Coca-Cola, realce da beleza natural e disfarce de feiura original. Meia calça, camada de acabamento das pernas. Namorado, desculpa usada para despistar homens indesejados. Nunca, por enquanto não. Pílula, medicamento usado no momento certo e suspenso no momento oportuno. Problemas conjugais, ausência de orgasmo. Satisfação, verbete desconhecido no dicionário feminino. 6. Sinônimo de maçaneta, pois também abrem muitas portas. Talvez, não. Terapia de grupo, shopping com as amigas. Valorização, flores no dia seguinte. Bêbado. O bêbado, no ponto do ônibus, olha para uma mulher e diz, você é feia, hein? A mulher não diz nada. Mas o bêbado insiste em, nossa, mas você é feia demais. A mulher finge que não ouve. E o bêbado torna a dizer, puta merda, você é muito feia. A mulher não se aguenta e diz, e você é um bêbado, manguaçado. É, mas amanhã eu melhoro. Então subiu no ônibus. Logo na roleta, cambaleando, ao cobrador diz, se meu pai fosse um gato e minha mãe uma gata, eu seria um gatinho. E continua, se meu pai fosse um cachorro e minha mãe uma cachorra, aí eu era um cachorrinho. E mais, se meu pai fosse um touro e minha mãe uma vaquinha, aí eu seria um bezerrinho. O cobrador, nervoso, pergunta, e se o seu pai fosse um viado e sua mãe uma puta? Aí eu seria cobrador de ônibus. Saindo da roleta, o bêbado grita, hoje eu quero uma bunda. Todos os passageiros olham assustado para ele, que diz, calma gente, eu só quero uma. Já na parte de trás do ônibus, grita de novo. Do lado direito todo mundo é corno e do lado esquerdo todo mundo é viado. Ao ouvir isto, levanta um negão do lado esquerdo e fala, eu não sou veado. E o bêbado responde, então muda de lado que eu não gosto de confusão. A partir desse momento, os passageiros começaram a xingar o bêbado e ameaçando cobri-lo de porrada.
Motorista, para evitar confusão, freia bruscamente e todos caem. Um dos passageiros se levanta, pega o bêbado pelo colarinho e pergunta: fala de novo, safado, quem é corno e quem é viado? Agora eu não sei mais. O motorista misturou todo mundo. Ele então é expulso do ônibus. Desce, entra em uma igreja e o pastor, que viu o bêbado entrando, resolve dar o sermão oportuno. Irmãos, quem não for a favor da bebida que se sente agora? Todos se sentaram e o bêbado gritou: ó, pastor, só nós dois, hein? Expulso também da igreja, entra logo num boteco e já pede: coloca aí 10 pinga pra mim. O dono obedeceu e colocou 10 pinga pro bêbado, que bebeu todas. Coloca agora 5 pinga. O dono colocou, o cara bebeu todas e disse: agora coloca só 3, viu? Bebeu as 3 num gole só, fez aquela careta típica de pingaiada e pediu: zê, só uma agora. Zê, só mais uma. O bêbado bebeu aquela, deu uma cambaleada e concluiu: eu não tô enzenzendo. Quanto menor eu bebo, mais eu fico tonto. Antes de ir embora, ele pede um maço de cigarros, que traz escrito na lateral: o Ministério da Saúde adverte, cigarro pode causar impotência sexual. Assustado, gritou pro garçom: não, esse aqui não! Me dá aquele que causa câncer. Ao sair do boteco, todo embriagado, o bêbado andando na rua, toca o interfone de uma casa e pergunta: seu marido tá aí? Uma mulher responde: está. Quem quer falar com ele? Já pra lá, obrigado. Chega em outra casa e toca o interfone novamente: seu marido tá aí? A mulher responde: está no banho. Quem quer falar? Obrigado, pode deixar. Na outra casa: boa noite, seu marido tá aí? Está. Vou chamar-lo. Não é preciso, responde o bêbado. Na outra casa: oi, seu marido tá aí? A mulher responde: não, mas já deve estar chegando. O bêbado responde: então, faz favor, olha aqui para fora e vê se sou eu. Não era. Depois de muito andar e tocar campainhas, consegue lembrar aonde é sua casa com muito custo. Abre a porta da casa e vai correndo para o banheiro. Assustado, corre para o quarto e acorda a mulher. Ô mulher, essa casa tá mal assombrada. Eu abri a porta do banheiro e a luz acendeu sozinha. Depois, fechei a porta e a luz apagou sozinha. A mulher, fula da vida, grita: seu idiota, você mijou na geladeira de novo. Enxotado de casa pela mulher, que não estava. 14. A hóstia não é chicletes, portanto evite tentar fazer bolas. 15. Backstreet Boys não estava na relação de músicas do coro. 16. Aquela casinha era o confessionário e não o banheiro. 17. Evite apoiar-se na imagem de Nossa Senhora, muito menos abraçar lá. 18. A iniciativa de chamar o público para dançar foi muito plausível, mas fazer trenzinho e correr pela igreja, não. 19. Limite-se a sermões sobre religião e evite falar de futebol e política. 20. Água benta é para se benzer e não para refrescar a nuca. 21. Nunca reze a missa sentado na escada do altar, muito menos com o pé sobre a Bíblia Sagrada. 22. As hóstias devem ser distribuídas para o povo e não usadas de aperitivo para acompanhar o vinho. 23. Nem Bruce Willis, nem Sharon Stone estavam na reencarnação de Cristo. 24. Aquele pregado na cruz era Jesus Cristo e não Raul Seixas. 25. Edir Macedo não é diretor financeiro da Igreja Católica. 26. Procure usar roupas debaixo da batina. Evite abanar-se com a batina quando estiver com calor. 27. Nunca, mas nunca mesmo, leia casos sexuais verídicos em uma missa. 28. O nome do Papa é João Paulo e não Leonardo. Nenhum dos dois fez dupla com Chororó. 29. Belém, onde Jesus nasceu, não fica no Rio Grande do Sul. 30. Judas vendeu Jesus no Sanedrim e não no mercado persa, e foi por 30 moedas de prata e não por 2 pilas. 31. Os pecadores, quando morrem, vão para o inferno e não pra puta que os pariu. 32. Numa missa não se faz perguntas ao público, nem existem cartas e universitários. 33. Onde se reza a missa é o altar e não o palco do mundo.
pelos 45 minutos de missa que acompanhei, notei essas falhas. Lembro que uma missa leva em torno de 1 hora e não 2 tempos de 45 minutos. Espero que tais falhas sejam corrigidas já para o próximo domingo. Atenciosamente, o arcebispo. Aconteceu numa rádio, locutor, mas não. Quem ligar agora e fazer uma frase com a palavra que não exista no dicionário, ganha 2 entradas para o cinema. Alô, quem é? Ouvinte, Sérgio do Jardim Magnólia. Olá, Sérgio. Já conhece a brincadeira? Qual é a sua palavra? A palavra é vai-se. Vai-se? Como escreve? V-A-I-C-E. Tá? Espera um pouco. Deixa eu consultar o dicionário. Realmente esta palavra não existe. Agora, faça uma frase com essa palavra. E se a frase fizer sentido e descobrirmos o que significa a palavra, você ganha. Ok, lá vai. Vai se fuder. E nesse momento desliga o telefone. Locutor, mas não. Que é isso, pessoal? Vamos colaborar. Afinal, existem crianças ouvindo. Vamos tentar outra ligação. Alô, quem é? Joselito do Perobal. Olá, Joselito. Já conhece a brincadeira? Qual é a sua palavra? Eudi. Eudi? Como se escreve? E-U-D-I. O locutor pede para o ouvinte esperar um pouco. Deixa eu consultar o dicionário. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu desmano. Eu desmol. Eudésmia. Eudiapneustia. Eudiapnêustico. Realmente esta palavra não existe. Agora faça uma frase com essa palavra. E se a frase fizer sentido e descobrirmos o que significa a palavra, você ganha. Ok, lá vai. Sou eu de novo e vai se fuder. 50 leis de Murphy. 1. Se alguma coisa pode dar errado, dará. E mais, dará errado da pior maneira, no pior momento e de modo que cause o maior dano possível. 2. Um atalho é sempre a distância mais longa entre 2 pontos. 3. Nada é tão fácil quanto parece, nem tão difícil quanto a explicação do manual. 4. Tudo leva mais tempo do que todo o tempo que você tem disponível. 5. Se há possibilidade de várias coisas darem errado, todas darão, ou a que causar mais prejuízo. 6. Se você perceber que uma coisa pode dar errada de 4 maneiras e conseguir driblá-las, uma quinta surgirá do nada. 7. Seja qual for o resultado, haverá sempre alguém para. B. Falsificar. Ló. Se dizer que já o tinha previsto em seu último relatório. 8. Quando um trabalho é mal feito, qualquer tentativa de melhorar o piora. 9. Acontecimentos infelizes sempre ocorrem em série. 10. Toda vez que se menciona alguma coisa, se é bom, acaba. Se é ruim, acontece. 11. Em qualquer fórmula, as constantes, especialmente as registradas nos manuais de engenharia, deverão ser consideradas variáveis. 12. As peças que exigem maior manutenção ficarão no local mais inacessível do aparelho. 13. Se você tem alguma coisa há muito tempo, pode jogar fora. Se você jogar fora alguma coisa que tenha muito tempo, vai precisar dela logo, logo. 14. Você sempre encontra aquilo que não está procurando. 15. Quando te ligam, se você tem caneta, não tem papel. B. Se tem papel, não tem caneta. C. Se tem ambos, ninguém liga. 16. A natureza está sempre a favor da falha. 17. Entre 2 acontecimentos prováveis, sempre acontece um improvável. 18. Quase tudo é mais fácil de enfiar do que de tirar. 19. Mesmo objeto mais inanimado tem movimento suficiente para ficar na sua frente e provocar uma canelada. 20. Qualquer esforço para se agarrar a um objeto em queda provocará mais destruição do que se deixássemos o objeto cair naturalmente. 21. A única falta que o juiz de futebol apita com absoluta certeza é aquela em que ele está absolutamente errado. 22. Por mais bem feito que seja o seu trabalho, o patrão sempre achará onde criticá-lo. 23.
Nenhum patrão mantém um empregado que está certo o tempo todo. 24. Toda solução cria novos problemas. 25. Quando o político fala em corrupção, os verbos são sempre usados no passado. 26. Você nunca vai pegar engarrafamento ou sinal fechado se saiu cedo demais para algum lugar. 27. Os assuntos mais simples são aqueles dos quais você não entende nada. 28. 2 monólogos não fazem um diálogo. 29. Se você é capaz de distinguir entre o bom e o mau conselho, então você não precisa de conselho. 30. Ninguém ficará batendo na sua porta ou telefonando para você se não houver trabalho algum a ser feito. 31. O trabalho mais chato é também o que menos paga. 32. Errar é humano. Perdoar não é a política da empresa. 33. Toda ideia revolucionária provoca 3 estágios. O mero. É impossível, não perca meu tempo. Do Zedo, é possível, mas não vale o esforço. 13, eu sempre disse que era uma boa ideia. 34, a informação que obriga a uma mudança radical no projeto sempre chega ao projetista depois do trabalho terminado, executado e funcionando, maravilhosamente também conhecida como síndrome do porra, mas só agora. 35. Um homem com um relógio sabe a hora certa. Um homem com 2 relógios sabe apenas a média. 36. Inteligência tem limite, burrice não. 37. 6 fases de um projeto: entusiasmo, desilusão, pânico, busca dos culpados, punição dos inocentes, gudlucória aos não participantes. 38. Conversas sérias que são necessárias só acontecem quando você está com pressa. 39. Não se dorme até que os filhos façam 5 anos. 40. Não se dorme depois que eles fazem 15. 41. O orçamento necessário é sempre o dobro do previsto. O tempo necessário é o triplo. 42. As variáveis variam menos que as constantes. 43. Pais que te amam não te deixam fazer nada. Pais liberais, não estão nem aí para você. 44. Entregas de caminhão que normalmente levam 1 dia, levarão 5 quando você depender da entrega. 45. Ultrapassa o número de regras. E há sempre exceções às exceções já estabelecidas. 56. Seja qual for o defeito do seu computador, ele vai desaparecer na frente de um técnico, retornando assim que ele se retirar. 57. Se ela está te dando mole, é feia. Se é bonita, está acompanhada. Se está sozinha, você está acompanhado. 58. Se o curso que você desejava fazer só tem N vagas, pode ter certeza de que você será o candidato N+1 a tentar se matricular. 59. 80% do exame final que você prestará será baseado na única aula que você perdeu, baseada no único livro que você não leu. 60. Cada professor parte do pressuposto de que você não tem mais o que fazer, se não estudar a matéria dele. 61. A citação mais valiosa para a sua redação será aquela em que você não consegue lembrar o nome do autor. 62. Caras legais são feios. Caras bonitos não são legais. Caras bonitos e legais são gays. 63. A maioria dos trabalhos manuais exigem 3 mãos para serem executados. 64. As porcas que sobraram de um trabalho nunca se encaixam nos parafusos que também sobraram. 65. Quanto mais cuidadosamente você planejar um trabalho, maior será a sua confusão mental quando algo der errado. 66. Tudo é possível, apenas não muito provável. 67. Em qualquer circuito eletrônico, o componente de vida mais curta será instalado no lugar de mais difícil acesso. 68. Qualquer desenho de circuito eletrônico irá conter uma peça obsoleta, 2 impossíveis de encontrar e 3 ainda sendo testadas. 69. O dia de hoje foi realmente necessário? 70. A luz no fim do túnel é o trem vindo na sua direção. 71. A vida é uma droga e você ainda reencarna. 72. Se está escrito tamanho único é porque não serve em ninguém. 73. Se o sapato serve, é feio. 74. Nunca há hora suficiente em um dia, mas sempre há muitos dias antes do sábado. 75.
Todo o corpo mergulhado na banheira faz tocar o telefone. 76. A beleza está à flor da pele, mas a feiura vai até o osso. 77. A informação mais necessária é sempre a menos disponível. 78. A probabilidade do pão cair com o lado da manteiga virado para baixo é proporcional ao valor do carpete. 79. Confiança é aquele sentimento que você tem antes de compreender a situação. 80. A fila do lado sempre anda mais rápido. 81. Nada é tão ruim que não possa piorar. 82. O material é danificado segundo a proporção direta do seu valor. 83. Se você está se sentindo bem, não se preocupe, isso passa. 84. No ciclismo, não importa para onde você vai, é sempre morro acima e contra o vento. 85. Por mais tomadas que se tenham em casa, os móveis estão sempre na frente. 86. Existem dois tipos de esparadrapo, o que não gruda e o que não sai. 87. Uma pessoa saudável é aquela que não foi suficientemente examinada. 88. Você sabe que é um dia ruim quando o sol nasce no oeste, você pula da cama e erra o chão, o passarinho cantando lá fora é um urubu, seu bichinho de cerâmica te morde. 89. Por que será que números errados nunca estão ocupados? 90. Mas você nunca vai usar todo esse espaço de HD? 91. Se você não está confuso, não está prestando atenção. 92. Na guerra, o inimigo ataca em duas ocasiões, quando ele está preparado e quando você não está. 93. Tudo que começa bem termina mal, tudo que começa mal termina pior. 94. Amigos vêm e se vão, inimigos se acumulam. 95. Pilhas não incluídas. 96. Você só precisará de um documento quando espontaneamente ele se mover do lugar que você o deixou para o lugar onde você não irá encontrá-lo. 97. As crianças são incríveis. Em geral, elas repetem palavra por palavra aquilo que você não deveria ter dito. 98. Uma maneira de se parar um cavalo de corrida é apostar nele. 99. Toda partícula que voa sempre encontra um olho. 100. Um morro nunca desce.